Amém, graça e paz. Podem se assentar. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Esse lugar está cheio da presença de Deus. Não se distraia. Não se distraia, amém? Fique atento que o Senhor quer continuar falando conosco. E de forma poderosa. De forma simples, mas de forma poderosa. Então se ligue. Fique atento. Gostaria de justificar aqui a ausência do nosso pastor Vinícius e toda a sua família. Ele foi passar com a Camila, o Benjamin, os dias lá, né? Na casa dos pais da Camila. E ontem, já de malas arrumadas, tudo planejado para estar conosco aqui agora pela manhã. A caminho de Quissamã, os pais do pastor Vinícius fez uma surpresa linda, maravilhosa. Eles saíram de São Paulo, de um outro estado, irmãos. Olha que exemplo lindo, que coisa linda. Saíram de São Paulo e vieram surpreender o pai deles aqui em Campos. E o pastor Vinícius, sabendo disso, ficou para também curtir a presença dos pais dele. Então isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Mas ele falou que hoje, à noite, em nome de Jesus, ele estará aqui conosco. Mas agora pela manhã, ele está lá honrando os pais dele, já que eles fizeram essa linda surpresa. Então eles retornaram. E o que a gente para pensar, que os nossos planos não são os planos do Senhor. Os planos do pastor era estar aqui conosco, com muita alegria no coração. Mas Deus mudou tudo. E Ele voltou para estar com os pais. Então que estejamos orando por eles, para que Deus continue abençoando e trazendo-os logo mais, guardados pela graça do Senhor. Então estamos aqui para fazermos uma breve reflexão. Como hoje é dia dos pais, nós vamos refletir um pouquinho sobre pais, mais na figura paterna, mas vamos falar um pouquinho sobre pais. Nós vamos falar somente em um único versículo. Eu serei breve, tá, irmãos? Que está lá em 1 aos Coríntios 11, apenas o versículo 1. 1 Coríntios 11, versículo 1. Amém? Dê um glória a Deus aí bem alegre. Hoje é o dia dos pais. Nós sabemos que o dia dos pais é todos os dias, mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia onde nós comemoramos a existência dos nossos pais. Então isso é motivo de alegria para cada um de nós. Eu sei que muitos hoje vão almoçar com seus pais. Aqueles que não puderem vão orar pelos seus pais, vão ligar. E isso é maravilhoso, amém? Podemos? Diz assim a palavra do Senhor: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, irmãos, essa palavra aqui, o apóstolo Paulo, ele está se dirigindo à igreja do Senhor. Mas nós podemos também aplicá-la dentro do nosso lar. Para pais, para filhos. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus. E aqui quando Paulo diz que ele é exemplo de uma pessoa que obedecia a Deus e orienta a igreja que o seguisse, ele é muito corajoso. Só alguém com uma vida totalmente no altar pode chegar para alguém, vamos nos colocar no lugar dos pais, para um filho dizer assim: faça como eu faço, porque eu faço como Deus faz. Faça como eu faço, porque eu faço como Jesus faz. E Paulo aqui foi corajoso, falando para a igreja, falando para cada um de nós. Tornem-se meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Mas será que os pais, na figura masculina, estão sendo exemplos para os filhos? Ou será que os pais têm usado aquele ditado popular que fala o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? A igreja do Senhor não pode ter esse ditado. E nós sabemos, irmãos, que não é fácil ser pais nos dias atuais. A grande mídia está aí, a televisão, a internet. E isso, muitas das vezes, destrói famílias, destrói relacionamentos. Porque se eu e você não formos exemplos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, os nossos filhos, eles vão aprender na internet. Eles vão aprender com um coleguinha que ainda não tem Jesus. E esse não é o plano de Deus para a família. Esse não é o plano de Deus para a igreja do Senhor aqui na terra. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Como ser bons pais? Como ser bons filhos? Será que ser um bom pai é dar tudo aquilo que o filho quer? Tudo aquilo que o filho pede? Será que ser um bom pai é você suprir as necessidades financeiras? Será que ser um bom pai é você ser um pai perfeito? Todos nós sabemos que perfeito é só Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Nós somos imperfeitos. Nós sabemos e reconhecemos que nós não somos nada sem o nosso Deus, amém? Nós não somos ninguém sem o nosso Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de orar por mim e por você. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigada porque a sua presença está nesse lugar, Senhor. Prepare o coração, Senhor. Prepare os corações, Senhor, para que não se distraiam da tua palavra, Deus. Prepare os corações para ouvir a tua voz, Senhor. Oh, Jesus, eis-nos aqui, fala conosco de forma poderosa, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o que eu quero declarar nessa manhã, com toda a fé que mora, que habita no meu coração, é que nesta manhã Deus levante pais na figura de homens, levante casais com ousadia no Senhor, ousadia de poder fazer como Paulo fez e falar, até mesmo como em outras versões. Eu estou com uma outra versão aqui que diz assim: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Então eu creio nesta manhã que se tem algum pai aqui que ainda não ousou falar isso para os seus filhos, que possa a partir de hoje, em o nome de Jesus, falar com convicção, falar com fé, crendo que você é um grande imitador de Cristo e que Cristo é o nosso maior exemplo em todas as áreas de nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que criar filhos nos dias atuais não tem sido fácil, como já falei, mas nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, Ele já lançou sobre nós a unção. Sobre os homens, a unção de sacerdote, a unção de provedor, a unção de autoridade. A autoridade de chegar para o mal e dizer: vai embora. Vai embora da minha casa.
vai embora da minha família, vai embora da vida dos meus filhos. Então tome posse disso nessa manhã. Não saia daqui sem ter certeza de que Deus te levantou como pai, como sacerdote, para que outras pessoas, outras famílias vejam o mover de Deus na sua casa, vejam o mover de Deus na sua família, na vida dos seus filhos. Como seria a sua família se você dissesse isso? Seja meu imitador. Como seria a sociedade que nós vivemos se você dissesse: seja o meu exemplo? Como seria? Essa é uma reflexão que o Senhor está fazendo com cada um que Ele trouxe aqui nesta manhã, com cada um que nos ouve da sua casa. Como seria? Podemos falar como Paulo? Pais obedientes são espelhos de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Pais obedientes são espelhos de Cristo. Onde os pais têm sido obedientes? Qual a área que você ainda não conseguiu romper aquela barreira e ser um filho obediente para que o seu filho te imite? Qual área? Vamos refletir nessa manhã. A gente ouve muito dizer que os meninos são muito parecidos com os pais na figura paterna. Por quê? Porque os meninos olham para tudo aquilo que o pai faz. Na grande maioria, não é sempre. Se o pai gosta de futebol, a tendência do menino é gostar de futebol. Se o pai gosta de cavalos, a tendência do menino é gostar de cavalos. Se o pai gosta de pedalar, de caminhar, a tendência é essa. Nós aqui falamos de hobby, de esporte. Mas em se tratando de Deus, em se tratando de caráter, nossos filhos têm olhado para nós como imitadores de Cristo? Às vezes a gente precisa ter muito cuidado, sabe, irmãos? Porque eu posso estar ensinando o meu filho ou minha filha, mas eu não estou fazendo. E eu posso até mesmo ouvir da boca do meu filho ou da minha filha: você pede que eu faça, mas você não está fazendo. Eu me lembro do Isaac pequenininho, com 5 aninhos de idade. E ele falava assim: mãe, você falou isso e isso e isso, mãe, mas agora eu vi que a senhora não fez. 5 anos de idade. Ele está com 15 hoje, já fazem 10 anos. E o Espírito Santo ali me corrigiu como mãe. O Espírito Santo me corrigiu de uma forma, sabe, irmãos, poderosa. E eu falei: meu filho, me perdoe, a mamãe falhou. A mamãe falhou. E muito obrigada porque você está me corrigindo. Muito obrigada porque você está me ajudando. E depois eu fui para o meu quarto, chorei, pedi perdão ao Senhor, mas continuei caminhando. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso inimigo é o maior acusador de nossas vidas. Então ele também pode usar as nossas falhas para nos acusar. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há mais sobre mim e sobre você. Então, em nome de Jesus, não deixe o inimigo te acusar. Não permita que ele te acuse.
permita sim que o Espírito Santo de Deus te corrija, te mostre onde você está errando, onde você pode melhorar. Eu gosto muito daquela frase que diz: nada é tão bom que não possa melhorar. E é por conta disso que o Senhor está falando conosco nesta manhã, de coisas simples, mas coisas simples que fazem a diferença aonde nós estivermos, aonde os nossos filhos estiverem. E de uma maneira muito rápida, eu gostaria de refletir com cada um de vocês sobre algumas atitudes práticas que precisamos ter com os nossos filhos e também dos filhos com os pais. Aqueles que ainda não têm filhos, comecem a aprender mais de Deus nessa manhã. Comecem a tomar posse de mais de Deus nessa manhã, porque é maravilhoso você aprender antes mesmo de você ter os seus filhos. Maravilhoso. Uma das atitudes que Deus falou ao nosso coração é uma boa comunicação. Ouça com calma, sem ir criticando os seus filhos. Irmãos, vamos combinar. Às vezes a gente sai do trabalho com a cabeça cheia e chega em casa, os filhos querem se abrir, querem falar coisas conosco. E a gente, muitas das vezes, na correria: não, agora não dá. Não, agora não. Eu cheguei cansado, pelo amor de Deus, me deixa descansar. Irmãos, isso não deveria acontecer. A comunicação entre pais e filhos é essencial, é poderosa, ela estreita o relacionamento. Às vezes a gente vê filho muito calado, filho que não se expressa, às vezes até comportamentos estranhos, e a gente se pergunta: por que isso? Por que isso acontece? Será que não estamos falhando? Será que o sacerdote daquele lar não precisa rever as suas ações? Será que não precisa rever suas atitudes? Mesmo que aquilo que o seu filho ou sua filha queira falar com você, e você acha que é uma coisa simples, é uma coisa boba, é uma coisa infantil, ouça com calma. Não critique. Não fale para ele ou para ela que aquilo é coisa boba, que aquilo é coisa de criança. Ouça com todo o amor que você tem por ela. Ouça com todo o carinho que habita no seu coração. Deixe os problemas para trás. Todos nós temos problemas, irmãos. Quem disser que não tem problema é mentiroso. Todos nós temos, mas Deus nos capacita a passar por cada um deles. E os nossos filhos não têm culpa dos nossos problemas. Para ter uma boa comunicação com seus filhos, você precisa ser um excelente ouvinte. Quando corrigir, corrija, mas diga o porquê que você está corrigindo. Não brigue tão somente, mas fale o porquê que você está corrigindo naquele momento. Mostre o caminho correto para ele ou para ela, mas com amor, com paciência. Sabemos que não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita para exercitarmos essa função, porque Deus nos presenteou com os nossos filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor, e nós temos que cuidar bem das heranças que o Senhor nos confiou. Tem um princípio bíblico que fala lá em Tiago 1,19, não precisam abrir.
Todo homem tem que ser rápido no ouvir, vagaroso no falar, vagaroso no furor. Então, seja vagaroso ao responder o seu filho. Seja sábio. Peça a Deus discernimento espiritual. Porque quando você e eu fazemos dessa forma, aquela conversa se torna uma conversa prazerosa, se torna uma conversa amigável e poderosa aos olhos do Pai. Pais que seguem os princípios bíblicos têm uma excelente comunicação com seus filhos. E tudo que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos uma excelente comunicação com os nossos filhos. Mas uma atitude aqui que é simples, mas que às vezes o dia a dia nos atrapalha. Reserve tempo para os seus filhos. Hoje é um dia tão especial, né? Que nós, os filhos, gostamos de estar com os nossos pais. E isso também é poderoso para os filhos. Porque a Bíblia diz: honre teu pai e a tua mãe, porque os seus dias serão prolongados aqui na terra. Ah, dia dos pais é todos os dias, sim. Mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia diferente. Eu não sei quantos ainda têm pais vivos, mas muitos que ainda não têm pais vivos, que não têm mais pais vivos, eles sentem saudades, eles sentem faltas. No dia de hoje eles relembram os almoços que tiveram juntos. Eles relembram momentos de felicidades. Então, aproveite o dia dos pais, aproveite esse dia especial. Fale para o teu pai que o ama. Fale para ele que ele é importante. E fale para ele que mesmo que imperfeito, ele é o seu espelho. Então, filhos, elogiem também seus pais. Ame seus pais. Transmita para ele aquilo que o Senhor transmitiu por nós, para nós. Eu gosto muito de falar quando eu vejo pai e filho, né, na figura paterna, saindo juntos. Gente, que coisa mais linda de se ver. Eu vejo vizinhos, às vezes, quando babam, né, vendo o pai e o filho saírem juntos para praticarem um esporte. Eu vejo assim vizinhos babando quando o pai coloca a sua Bíblia debaixo do braço e o filho também com a Bíblia dele debaixo do braço, e vão em pleno domingo de verão adorar ao Senhor em primeiro lugar. Eu já vi vizinhos fazendo isso. E isso é o que Deus quer, que nós sejamos exemplos para a sociedade, exemplos para aqueles que ainda não conhecem Jesus verdadeiramente. Eu me lembro do meu pai, eu contei esse testemunho muito rápido lá em Santa Catarina. Todos aqui, se todos não sabem, mas a grande maioria sabe que meu pai está numa cadeira de rodas por um problema de coluna. E depois desse problema de coluna ainda veio uma suspeita de neoplasia. Nós estamos investigando isso. Nós já estamos com o risco cirúrgico dele na mão, mas o Senhor ainda não virou a chave para a cirurgia dele. O Senhor ainda não virou. E dias atrás, no mês passado, eu e meu irmão Valdeir fomos a Campos. De uma forma bem rápida, eu vou contar para vocês. E antes de irmos a Campos, foi dito a nós que aquele médico não poderia atender o meu pai, que era impossível daquele médico entender o meu pai. E nós falamos com uma segunda pessoa, e a pessoa falou: é impossível. Mas Deus falou ao meu coração e o coração do meu irmão: para mim nada é impossível, vá, eu virarei essa chave, vá. Irmãos, eu confesso para vocês, eu falhei com Deus. Eu liguei para uma amiga minha que tem uma filha médica,
e pedi que ela falasse com o médico para que ele pudesse atender meu pai. E olha, irmãos, que não era consulta de SUS não, tá? Era uma consulta social. A filha da minha amiga ligou para o médico e o médico repetiu a mesma palavra: é impossível atender esse senhor. Para ele, fala com ele para marcar para daqui a 15 dias. E aí nós estaremos com a nossa agenda aberta. Daqui a 15 dias ele marca. Eu recebi aquela resposta, chorei muito, mas chorei mesmo, de arrependida. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não ouvi a voz de Deus. Deus tinha dito para mim, confirmou com meu irmão, e ainda assim eu procurei um jeitinho de ajudar Deus. Isso não é exemplo de filho. Exemplo de filho é confiar no que o pai fala. E o Pai Celestial tinha falado conosco. Mas como Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre, eu chorei, me ajoelhei, orei, pedi perdão, liguei para o meu irmão, confessei o meu erro, falei o que eu tinha feito, e ele naquele momento reclamou comigo. Eu aceitei a reclamação dele, mas falei: continuo na mesma fé, nós vamos ou não vamos? É depois de amanhã. Nós ouvimos Deus e nós vamos. Irmãos, naquele momento chamei meu pai, falei com meu pai tudo o que tinha acontecido. Pai, não tem vaga. Nós já ouvimos da boca do homem que é impossível o senhor ser atendido por aquele médico, mas nós estamos indo direcionados por uma palavra que o Senhor nos deu. O Senhor acredita, o Senhor confia nessa palavra. E o meu pai, meus irmãos, ainda sem conhecer Jesus, diz: eu confio, vamos na fé de Deus. Porque eu não enganei meu pai que ele iria ser atendido, não. Eu falei a verdade para ele e demonstrei para ele que nós estávamos indo debaixo de uma palavra do Senhor. Então, irmãos, eu só estou contando isso para vocês, para glorificação do nome de Deus, e para te encorajar a olhar para o impossível do homem e crer que lá em Lucas 1,37 diz: para Deus nada é impossível. Então eu não sei qual é o impossível que você, pai, está lidando nesta manhã, mas saia daqui forte, crendo no Deus forte, crendo no Deus Todo-Poderoso, que o impossível humano é o possível de Deus. E quando Deus age, nada e nem ninguém impede o agir de Deus. Voltando aqui para mais uma de nossas atitudes: dê disciplina amorosa aos seus filhos. O que é uma disciplina amorosa? Não deixe seu filho irritado. A Bíblia diz para nós não irritarmos os nossos filhos. Corrija-o com autoridade, mas sem irar, sem pecar. Irmãos, vamos combinar. É muito difícil muitas das vezes, mas o Espírito Santo te capacita. Olha que beleza. O Espírito Santo me capacita a corrigirmos, disciplinarmos os nossos filhos de forma amorosa, de forma carinhosa. E precisamos elogiar nossos filhos, irmãos. Quantas das vezes a gente chega e fala para o filho: você tirou 7, isso é nota que você tire? Nós estamos em plena pandemia, você deveria tirar 10. Por que nós não agradecemos, não elogiamos? Meu filho, glória a Deus, você tirou 7. Você não ficou com nota vermelha. E ao mesmo tempo você encorajá-lo. Você tem potencial, filho. Você tem potencial, filha, para tirar mais. Eu quero te encorajar a tirar uma nota melhor. Mas vamos orar juntos. Vamos agradecer a Deus pela nota que você tirou. Irmãos, às vezes são atitudes simples assim que fazem a diferença em um lar, que fazem a diferença num relacionamento entre pai e filho.
Uma outra atitude poderosa: ame sua esposa e respeite-a diante dos teus filhos. Sabe por quê? Você está dando um exemplo de como ele deve tratar a esposa dele quando ele se casar. Eu costumo falar para os meus filhos: olhem como os filhos das pessoas que vocês têm pretensões de casar, como eles tratam os pais deles. Porque se eles tratarem os pais bem, eles serão excelentes maridos, eles serão excelentes esposas, elas serão excelentes esposas. Então trate bem, porque é através do seu exemplo que o seu filho constituirá uma família que dê exemplo a outras famílias. Amém? Ensine os teus filhos a amar a Deus. De que forma? Às vezes eu falo, mas aquele menino é teimoso, aquela menina é teimosa. Irmão, ensine os teus filhos a ter um relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ensine com a sua vida. Deixe seu filho acordar de manhã e te ver lendo a palavra. Deixe seu filho acordar de manhã e te ver orando, aos plantos, aos risos, com o Senhor, com o seu Pai Celestial. Ensine-os a orar. Ore junto com eles. Irmãos, a Bíblia é muito poderosa, porque ela é a palavra de Deus. E não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Os nossos filhos precisam ver em nós a unção que vem do alto, a unção que vem de Deus, para que eles também sejam apaixonados por esse Deus. Então precisa partir do cabeça, do sacerdote. Os homens nesta manhã, que já são pais, peça ao Senhor para te ajudar. Eu te encorajo nessa manhã, peça ao Senhor para te ajudar, em o nome de Jesus. O nosso comportamento pode mudar a direção de muitas coisas na vida dos nossos filhos. Um outro problema muito grande no nosso meio: os homens. Os homens às vezes são difíceis de reconhecer que estão errados, porque a figura do homem é uma figura de autoridade, né? Então, para ele, às vezes é difícil reconhecer o erro. Mas não faça isso, reconheça o seu erro. Não deixe o orgulho tomar conta de você. Nós temos aprendido nesse tempo que o orgulho é destruidor, que o orgulho mata. Então nós precisamos matar todo orgulho que por um acaso esteja ainda dentro de cada um de nós. Para encerrar, gostaria de compartilhar com vocês que além de todas essas pequenas atitudes, existe a presença de Deus que faz toda a diferença na vida de um casal, na vida de um pai, na vida de uma mãe, na vida de um irmão, na vida da igreja. Então que cada pai que o Senhor trouxe aqui nesta manhã receba de Deus uma unção nova, um vinho novo, algo poderoso, de quando você colocar a planta dos teus pés na tua casa, o teu filho te reconheça como sacerdote, a tua filha te olhe como um grande homem de Deus, como um exemplo de homem de Deus. Que você saia daqui nesta manhã transmitindo Cristo, cheio de autoridade do Senhor, cheio do Espírito Santo, transbordando o fruto do Espírito, que nada mais é do que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Gálatas 5, 22 e 23 nos mostra isso. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. Então, que os pais, que é dada toda a responsabilidade, possam viver o que diz lá em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Coloca uma coisa na sua cabeça, eu estou colocando na minha nesta manhã. Aquele que Deus escolheu é dele. Aquele que Deus separou é dele. Ele pode andar por onde quiser, mas saia daqui nesta manhã crendo que os teus filhos são do Senhor, que nada e nem ninguém vai impedir a vontade poderosa de Deus na vida deles. Mas saia daqui também confiando, crendo que as suas orações estão subindo no trono de Deus, e no tempo do Senhor, o nome do Senhor será glorificado na vida dos nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por esse dia lindo que Ele separou para cada um de nós, para que pudéssemos refletir o nosso comportamento de pais, para que pudéssemos refletir onde precisamos melhorar, onde precisamos mudar, porque sabemos e reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer.